Eu não fui uma criança que já nasceu tendo acesso à internet. Aqui onde eu moro é tão desértico que só conseguiram instalar lá em 2016. Só que no momento que instalaram, eu, sendo uma simples criança de 9 anos, decidi explorar esse submundo altamente destrutivo que era a internet de 2016. E como qualquer criança usando um tablet maior do que a própria cabeça, eu só usava o YouTube para ver vídeos sobre desenhos e jogos que eu gostava, como gameplays que eu assistia para suprir um pouco da tristeza de saber que eu nunca ia poder jogar esses jogos porque eu nasci pobre e coisas desse tipo. Então minha infância no YouTube foi até que bem normal. Porém, isso não significa que não tiveram vezes que eu me deparei com vídeos que me traumatizaram. E um estilo de vídeo que foi o principal motivo de traumas na minha infância foi vídeos sobre creepypasta. Sendo mais específico, teve 3 creepypastas que basicamente me atormentaram durante mais de um ano e renderam umas histórias interessantes pra contar aqui. Porque eu sou o demônio da velocidade, minha forma mais forte no ar que me bate, executando bichos, monstros e seus lares, minha maldade. Antes de falar dessas histórias em si, eu vou ter que primeiro contar como eu conheci esse subgênero. Quando criança eu tinha medo de tudo, em um nível até meio exagerado, porque eu me assustava com coisas que nem eram pra dar susto. Se você estava inscrito no meu canal antigo, você já deve saber disso. Então imagina creepypastas, que é algo que foi feito pra dar medo. E mesmo eu não sabendo exatamente o que era uma creepypasta, eu obviamente sabia que era algo de terror. Até porque as thumbs desses vídeos eram sempre nesse naipe. Fundo preto tirado de algum site de fotos estoque, coberto de sangue recortado e um personagem mal feito no Paint. Então eu tentava ao máximo evitar vídeos desse tipo, o que era difícil pra caramba, porque creepypastas era sempre um dos primeiros resultados que aparecia quando eu pesquisava sobre qualquer coisa. Se eu pesquisasse, sei lá, Plants vs Zombies, o segundo ou terceiro vídeo que aparecia era uma creepypasta de Plants vs Zombies, todas as vezes, sempre. Até que um dia bateu a curiosidade e eu resolvi entender que desgrama era essa. E eu lembro perfeitamente que o primeiro vídeo que eu vi era essa creepypasta de Street Fighter, que é sobre 2 irmãos que compraram uma fita amaldiçoada e que o Akuma decepou a cabeça de geral e no final um dos moleques tenta devolver a fita, mas o cara que vendeu ela diz que o moleque é o próximo. E só vendo essa sinopse que daria medo em qualquer criança com menos de 10 anos, ou menos da metade do cérebro funcional, o que vocês imaginam que deve ter acontecido comigo? Eu vi esse vídeo, me assustei e nunca mais vi esse conteúdo de novo? Só que não. Eu realmente me assustei com o vídeo, mas eu acabei ficando curioso pra ver mais sobre esse conteúdo. E naquele mesmo dia, eu comecei a ver mais vídeos de creepypastas. Eu devo ter visto mais de 20 vídeos de uma vez só. Foi creepypasta do Mega Man possuído pelo Yellow Devil, foi o desenho cujo nome não pode ser mencionado, apanhando pro avô, foi o Clarice com esquizofrenia, e entre outros. E como eu já falei, teve 3 creepypastas principais nessas histórias. E se fosse pra dizer qual das 3 mais me assustou, foi sem dúvidas esse vídeo sobre o destino do Lula Molusco. Pro YouTube não querer dar uma voadora nesse vídeo, eu não vou falar a palavra original. Vamos tentar fazer uma simulação do que exatamente aconteceu. Hoje está um belo dia para se conectar com a natureza. Hoje está um belo dia para ver um episódio de Bob Esponja. Opa, o que é isso? O suicídio Destino. do Lula Molusco? Eu não sei o que isso Destino. quer dizer. Não seria melhor pesquisar o que significa? Vai que é algo muito pesado. Não, aqui não. Com certeza é só uma palavra esquisita. Esse vídeo deve ser só um episódio que eu nunca assisti. Eu nem precisei ver a creepypasta pra eu me assustar. O primeiro frame do vídeo já fez isso. O susto que eu tomei foi tão alto que eu saí do vídeo na mesma hora. E só criei coragem pra ver essa creepypasta completa depois de vários anos. Pra eu finalmente descobrir que essa creepypasta era uma porcaria. O interessante é que mesmo eu sendo uma criança idiota, eu já sabia separar o que é oficial e o que é feito por fã. Então mesmo com esse susto, isso não me fez ter medo do personagem em si e muito menos parar de assistir Bob Esponja. Porque eu tinha noção que essa creepypasta não tinha nada a ver com o desenho original. Mas isso não muda o fato de que essa imagem me traumatizou. E eu fiquei mais de um ano achando que o Red Mist de Chernobyl ia matar minha família. Eu vou chamar ele de Red Mist porque fica mais fácil. Só que eu lembro que a forma que eu imaginava isso era muito escrota. Vocês conhecem aqueles jogos de zoeira? Que você tá em um labirinto e aparece uma imagem 2D te perseguindo? Era exatamente desse jeito que eu imaginava isso. E eu pensei isso lá em 2016. Então quer dizer que eu tive essa ideia antes desses jogos terem sido criados. Interessante. Roblox, eu exijo meus direitos. E o motivo que me fez parar de ter medo dessa imagem consegue ser ainda mais imbecil. No final de 2017, eu fui viajar pra casa de uma prima, pra comemorar o ano novo. E aí eu inventei de que como eu não tava na minha casa, o Red Mist não sabia onde a gente tava.
e portanto ele não ia aparecer. E aí quando eu voltei pra casa depois de algumas semanas, eu já havia esquecido dessa creepypasta, e eu só fui me lembrar dela lá em 2019, que foi quando teve aquele episódio de Bob Esponja que faz referência ao Red Mist. E nesse ponto eu já tinha parado de ter medo dessa história. Eu não sei se eu era criativo ou muito idiota, provavelmente os dois. Só que um detalhe que eu não falei é que não foi só o Red Mist que eu acabei esquecendo, porque outro personagem que me assustou foi o Sonic.exe. Ah, quem diria que uma criança que tinha medo de creepypastas se assustou com Sonic.exe, que é provavelmente uma das creepypastas mais populares. Nossa, como estou surpreso, ninguém imaginava isso. Eu sou péssimo tentando criar histórias, e eu não sou o melhor exemplo para isso, mas algo que eu recomendo para alguém que quer fazer uma história de terror é que uma história só fica realmente assustadora dependendo da atmosfera e a tensão que você cria nela. Pois vamos combinar, apesar da creepypasta original do Sonic.exe ser um clássico, ela é péssima, é muito forçada, tem vários furos de roteiro e muita coisa nela nem faz sentido. Por que do nada eu resolvi falar sobre isso? Porque esse vídeo do Fiaspo sobre o Sonic.exe foi o vídeo que me fez ter medo dele. Porque sem zoeira, esse vídeo é muito bom. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu me assustei mais com as imagens de fundo, juntamente com a trilha sonora e a narração do vídeo, do que com a história que estava sendo contada. O Fiaspo realmente conseguiu fazer uma atmosfera de terror nesse vídeo. Mas né, esse também foi um motivo de eu ter me assustado. Ah, e detalhe, essa história se passou em 2017. Na verdade, todas se passaram nesse ano. E assim como a creepypasta do Red Mist, eu tentei ao máximo evitar esse vídeo. Eu só vi o primeiro minuto do vídeo, porque não tinha nada de assustador nele, era só o Fiaspo dando uns avisos, e depois eu caía fora. Até que um dia eu, sem querer, acabei fazendo esse movimento de scrollar o vídeo pra frente. E eu parei justamente nessa parte que aparece essa carinha do soneco.png. Bonito demais. E pela segunda vez eu tomei um susto com uma imagem parada, mas dessa vez eu tava motivado. E eu pensei, já que eu já me assustei, eu vou ver esse vídeo completo logo. Aí eu resolvi ver o vídeo inteiro. E essa teria sido outra creepypasta que ia me perturbar por um bom tempo, se não fosse por um pequeno detalhe. Quando eu era criança, a minha tia tinha uma barraca, e nessa barraca ela vendia umas comidas, como pastel, caldo de cana e coisas desse tipo. E mais tarde nesse mesmo dia, a minha tia mudou a barraca dela para uma parte que vinha mais gente, e ela basicamente fez um buffet de comida, porque ela sabia que ia conseguir vender muito mais. E ela tinha me convidado para ir lá também para dar uma ajuda. E eu acabei esquecendo do Sonic.exe porque eu tava ocupado comendo pastel. É isso mesmo que você ouviu, eu não tive medo de uma creepypasta por causa de pastel e caldo de cana. Na moral, eu acho que nem se eu injetasse erva medicinal, eu ia conseguir pensar em uma história tão aleatória quanto essa. E eu fiquei pensando agora, imagina como seria se os personagens de creepypastas fossem reais e a gente pudesse se livrar deles desse jeito. Eu sou sem na sorte. Não, cara, por favor, eu ainda tenho muito pra viver. Pense na minha família. Não, melhor, pense nos personagens desse canal. Como que eles vão sobreviver sem alguém pra tomar conta das finanças da rinha de galo multiversal que eu tomo conta? Você fez o quê? Ei, espera um minuto. Ih, foi mal aí, cara. Minha pizza acabou de chegar. Ano que vem a gente se fala. Mas... Posso falar? Seria maravilhoso. Agora continua com o vídeo. Então, final feliz? Eu não fui assombrado pelo ouriço do demônio, graças ao poder da culinária brasileira? Seria, se nesse mesmo dia de noite, eu não tivesse visto a terceira creepypasta que me traumatizou, a série.exe. Dessa vez, eu resolvi ver só uma gameplay do jogo, em vez de um vídeo de alguém contando a história. E ainda bem que eu fiz isso, porque recentemente eu descobri que a história original da série.exe tinha uma parte que envolvia coisas com tentáculos. Vocês não ouviram isso, beleza? E também porque essa creepypasta copiou um vídeo de terror de Sonic que foi feito por um brasileiro. Se vocês não sabem dessa história, se virem pra pesquisar, porque eu não vou ficar explicando. Mas enfim, nessa época, se você visse um jogo.exe, você tinha visto basicamente todos, porque todos eram a mesma coisa. O nível de excelência desses jogos era tão majestoso que deixaria até o criador do Mineirinho com inveja. E sim, eu copiei essa excelência do Gabs. .exe, excelente. Então eu não tava achando nada de assustador na gameplay da série.exe, até que chegou o momento que apareceu esse jumpscare. Eu não sei se foi esse tom de cores estranho usado na imagem, ou esse efeito sonoro de fundo, ou o fato desse jumpscare acontecer do nada,
mas essa imagem conseguiu me deixar ainda mais em choque do que a do Red Mist. Eu acho que foi mais pelo visual da série .z. Talvez eu esteja falando uma besteira absurda e vão querer me fuzilar depois, mas eu acho que esse é um dos poucos personagens .z dessa época, e deixando bem claro, dessa época, até 2017, que tem um visual desconfortável. É muito bizarro imaginar um personagem com os olhos costurados. O Sonic.z, por exemplo, era tratado como uma entidade sanguinária e tal, mas ele era só o Sonic normal com os olhos sangrando. Ainda bem que de uns tempos pra cá, os fãs fizeram releituras do Sonic.z com um aspecto realmente grotesco, o que faz bem mais sentido, já que o personagem era pra ser uma entidade distorcida. Mas voltando ao tema, eu voltei a ter medo do Sonic.z no mesmo dia por causa desse jumpscare maldito. E nesse momento fechamos o trio de traumas da infância: Lula Molusco Red Mist, Sonic.z e SL.z. Definitivamente um belo trio, que eu só fui esquecer que existia naquela viagem que eu falei. Algo que eu queria deixar bem claro é que esses personagens não representam as creepypastas em si. Eu sempre escuto pessoas falando: a época de ouro das creepypastas já passou, elas pioraram com o passar do tempo. Ou então: creepypastas é um gênero ruim de histórias. Primeiro, não, meu caro Chikorita, não pioraram. Você só disse que as antigas eram melhores por causa de nostalgia. O Red Mist, o Sonic.z e a SL.z são creepypastas dessa época, e todas elas são terríveis. Eu só me assustei com elas porque eu era uma criança. E segundo, as pessoas que falam que creepypastas é um gênero ruim é porque só viram as mais populares, como Jeff the Killer, Slenderman ou qualquer uma de personagens .z. Só porque as histórias mais populares são ruins, não significa que todas são. Sempre vai ter uma história que é realmente boa e criativa, basta apenas procurar. Se quer uma dica, eu recomendo procurar histórias originais, com personagens e universos originais. Não procure histórias sobre obras que já existem, tipo Mickey Mouse, Toy Story e outros exemplos, porque você só vai encontrar um bando de cópias do Sonic.z. E bom, acho que eu já disse tudo que eu tinha pra falar. Eu sou o Jack e eu me despeço. Tchau.